Manhã Cidade desde o início. Hoje, além do Dia Mundial do Rim, também é o Dia da Incontinência Urinária, que atinge cerca de 5% das pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ana Rebeca Passos está chegando ao vivo para conversar com a gente. Então, Ana, o que é que provoca a incontinência urinária? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Manhã Cidade. Vou citar algumas situações, viu? O comprometimento do assoalho pélvico, gravidez e parto, tumores malignos e benignos, doenças que comprimem a bexiga, obesidade, tosse crônica dos fumantes, quadros pulmonares obstrutivos que geram pressão abdominal, bexigas imperativas, procedimentos cirúrgicos. São inúmeras situações que podem provocar essa incontinência urinária. E existem diversos tipos de incontinência, como, por exemplo, urina de esforço, urina de urgência e a incontinência que ocorre durante o sono. A gente bate um papo agora como especialista no assunto para entendermos melhor como prevenir e a forma de tratamento também. Acompanhe. E a gente conversa agora com Tamires Lopes, ela que é uroginecologista. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Bom, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 1 em cada 25 pessoas no Brasil sofre de incontinência urinária. O público feminino, com certeza, é maioria aqui nessa situação. Doutora, bom dia. Oi, gente, bom dia para os ouvintes. Sim. Nós temos um público feminino bem prevalente com queixas de incontinência urinária. E aí acabamos que, às vezes, a gente não sabe, alguns pacientes acabam que não sabem que tem essa perda urinária. Às vezes, essa própria diagnóstica é um pouquinho, os valores são um pouquinho menores do que a gente ainda sabe. Porque tem muitas pessoas que elas não sabem os sintomas, não sabem que tem incontinência urinária. Então, esses dados talvez sejam até um pouquinho maiores. Ô, doutora, e como prevenir, não é? Para que a gente não passe por essa situação? Porque é um incômodo muito grande. De fato, a incontinência urinária é uma questão que incomoda bastante os pacientes, afeta a sua qualidade de vida, acaba que dificulta, às vezes, o paciente sair, porque ele tem medo de perder xixi, tem medo de se molhar na rua. Aí é um gasto também, porque às vezes precisa usar fralda e tudo mais. Questão de prevenção, a incontinência urinária tem vários tipos de incontinência urinária. Hoje vemos que essa distribuição tem várias causas, tá? Por exemplo, uma das incontinências urinárias que é muito conhecida é a incontinência urinária de esforço, que é aquela quando a gente tosse, perde xixi, pega um peso na academia e perde xixi. Essa incontinência urinária tem vários fatores, tá? Múltiplos partos, às vezes um enfraquecimento do assoalho pélvico, a obesidade pode prevalecer, a própria idade, mulheres na menopausa. Então, assim, pacientes que podem evoluir, que têm um fator de risco aumentado ou que já apresentam alguns sintomas leves de perda urinária ou de tosse, pode ter uma ótima melhora até prevenção dos quadros com a fisioterapia pélvica. Hoje que a gente vê que é um dos principais métodos que a gente pode já entrar para tratar ou prevenir tais perdas de urina no paciente. O doutor, a gente pode perceber, né, no ambiente de trabalho também, a gente fica muito tempo sentado, né, principalmente mulheres que trabalham ali com uma roupa mais fechada. Tudo isso pode contribuir para se ter incontinência urinária? Não. Assim, o fato do trabalho, as atividades laborais, as roupas fechadas em si, não tem muita causa com essa perda urinária. O que a gente vê é, às vezes, alguns pacientes, eles já podem ter uma incontinência urinária, às vezes, por exemplo, não conseguem permanecer por muito tempo fazendo suas atividades. Por exemplo, a urgência, que a gente chama síndrome da bexiga hiperativa, que é também um tipo de incontinência urinária. Pacientes mesmo, às vezes, atrapalham as atividades deles porque eles precisam ir ao banheiro a cada instante. Uhum. E aí é um dos sintomas, sabe? Mas, assim, a própria atividade laboral mesmo, ou a questão do uso das roupas, não tem muita relação com a perda urinária. O fato de ficar por muito tempo segurando aquela urina, sem não querer perder tempo de ir ao banheiro, né? Tem muita gente que entende dessa forma. Pode contribuir? A curto prazo, não. Depende muito. É muito raro. Você, por exemplo,
fiz xixi pela manhã e só fui fazer no fim do dia. Claro que isso pode levar alguns danos, né? Aumenta a chance de infecção urinária e tudo mais. Mas a causa base para poder desenvolver incontinência urinária não está nesses grandes períodos de retenção de urina. Por exemplo, uma das formas de tratamento para pacientes que têm perdas urinárias, na forma de urge-incontinência, que é essa síndrome da bexiga hiperativa, muito conhecida como bexiga nervosa. Você já ouviu falar, os pacientes popularmente falam assim: doutora, minha bexiga é muito nervosa, não consigo segurar o xixi. Uma das formas que a gente tenta tratar o paciente é a terapia comportamental, que a gente vai fazer com que aquele paciente tente cada vez segurar um pouco mais a sua ida ao banheiro. Porque às vezes são pacientes que eles vão a cada 30 minutos, a cada 20 minutos ao banheiro. Se for um paciente idoso, isso durante a noite afeta bastante, porque ele acaba levantando muito para ir ao banheiro, às vezes, e aí acaba que isso afeta a qualidade de vida dele. E aí uma das formas que a gente tem de, por exemplo, tentar tratar esse paciente é a terapia comportamental. Então a gente vai chegar para esse paciente e vai dizer, a gente vai tentar segurar um pouquinho mais esse xixi. A cada 30 minutos não, mas vamos segurar um pouco mais, para que a gente consiga ter ali um período de 2 a 3 horas, um intervalo para poder ir ao banheiro. Seria o mais adequado, por exemplo. Muito bem, então é ficar atento aos sintomas, não é, Tamires? E, de fato, numa necessidade, já procurar um especialista, um médico, para se cuidar, não é importante? Com certeza, perder xixi não é normal, é algo que a gente precisa entender, que a gente precisa, de fato, procurar ajuda, porque tem tratamento, tá? E, de fato, afeta muito a qualidade de vida. O paciente, às vezes, acaba ficando um pouco mais retraído, até deprimido, porque ele tem vergonha de sair, porque ele pensa, poxa, vou sair e eu posso molhar minha calça, e às vezes fica constrangido. Então, assim, perder xixi não é normal, é preciso que a gente entenda, é preciso que todo mundo, inclusive, esteja bem atento às queixas do seu paciente, para poder direcionar um tratamento adequado, claro, e dar uma melhor qualidade de vida a esses pacientes que têm essas perdas, sabe? E pode ter algum caso cirúrgico que leva à cirurgia? Sim. Daquele primeiro tipo que eu falei, que é aquele quando tosse, espirra, normalmente os tratamentos iniciais são fisioterapia, algumas mudanças comportamentais, mudanças de estilo de vida. Nos casos em que a gente não vê uma melhora, e aí sim a gente pode fazer a cirurgia que se chama de sling. Não é a suspensão de bexiga, porque às vezes as pessoas confundem, é diferente. Sling é um tipo de cirurgia que coloca uma telinha. Tem 2 tipos de sling, tá? E aí ele vai dar um suporte à uretra, e aí vai ter uma melhora dos casos de perda urinária, às vezes até uma resolução, tá? É uma cirurgia que normalmente não é indicada de cara. Primeiro a gente tenta sempre fazer com que o paciente tenha uma melhora do quadro com a fisioterapia pélvica e com outras medidas, mas não havendo uma melhora depois dessa fisioterapia e de outras medidas, aí sim a gente pode avaliar, claro, a cirurgia. Muito bem, Tamires Lopes, uroginecologista, muito obrigada pelas informações e pela participação. Ok, muito obrigada também. Pronto, estão aí as orientações, né, da Tamires Lopes, ela que é uroginecologista. Então é isso, tá, gente? Perder xixi, perder urina não é normal. Então é preciso tratamento, né? Ter um acompanhamento médico, identificar, né? É preciso ter um diagnóstico para identificar que tipo de incontinência urinária você tem e aí tratar. E não é só um mal das mulheres acima de 50 anos não, tá? Como ela disse aí, não tem idade. É mais comum ter nas mulheres acima dessa idade. Mas, por exemplo, eu cito aqui, né? Eu tenho um pouco mais que 30 e em algumas situações, por eu ter um tumor benigno, eu tenho também a incontinência urinária, mas estou em tratamento, então é preciso cuidar da saúde, principalmente nós mulheres. Renata, eu volto com você nesse dia da incontinência urinária. Perfeito, Ana, perfeito. 9h